Bom dia. A partir de hoje estarei falando do livro de João. João 1, vou falar do versículo 1 ao 3 apenas, mas o livro de João é um livro que traz muito o amor genuíno de Deus. O amor que ele teve por nós e que ainda tem, e que ele nos enviou por meio do filho dele, tá? Então esse amor genuíno que ele tem por nós, que fala assim: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso é, quando nós falamos disso aí, nós entendemos que Deus está se referindo à criação, tá? Então a criação foi feita por meio simplesmente do verbo. O verbo que era Deus, o verbo é a palavra. Então a partir do momento que ele fala, ele fala, ele está verbalizando a existência do mundo. Ele verbalizou e o mundo foi criado, tá? Porque foge do nosso alcance, nós não conseguimos entender como que simplesmente alguém, por meio de uma palavra, ou por meio de palavras, por meio de verbos, ele consiga criar alguma coisa. Para nós, assim, a gente não consegue entender. Em Gênesis 1:1 fala da criação do universo, tá? E Deus, ele é incriado. Ele é incriado, ele é. E a gente não consegue muitas vezes entender isso. Nós vamos entender quando nós nos depararmos com ele, que vai ser depois da nossa morte da carne, né? Nosso espírito vai entender e nós vamos nos deparar com o Criador. E nós vamos entender o porquê, por que que ele é a palavra. E por que que é importante, tão importante nós estudarmos a palavra. Porque a palavra é revelativa. A palavra vai falar conosco. A palavra vai nos mostrar que realmente nós estamos conversando com Deus. Quando você lê a Bíblia, você está conversando com Deus. Ele é a palavra viva, e toda vez que você lê um capítulo, um versículo, sempre vai ser dentro do teu contexto. Embora seja assim, sejam palavras escritas há muitos anos, ele acaba sendo uma palavra viva para você, porque Deus, na verdade, é o verbo. Então ele é uma palavra viva para você que ele vai te trazer o que você precisa exatamente naquele momento, tá? Então no 2 aqui que fala assim: ele estava no princípio com Deus. Então aqui fala da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, tá? Então ele se revela por meio do verbo, o verbo que foi a criação minha, sua e a criação do universo. E no segundo versículo ele já fala da Trindade, porque a partir do momento que você fala com o Espírito Santo, você vai estar atingindo um patamar maior e falando com Deus. É o Espírito Santo que vai intermediar ou levar para Deus o que você realmente quer falar. Então você é como se você tivesse uma conexão, assim, uma conexão. E onde Jesus entra nessa? Deus veio em forma de homem aqui para a Terra. Jesus. Jesus morreu por nós, mas o Espírito deixou o Espírito Santo dele aqui. Ele morreu fisicamente, mas o Espírito dele está aqui, que é o Espírito Santo que faz esse intermédio. Então, é muito profundo o capítulo, aliás, o versículo 2 que fala da Trindade. E o 3 que fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Não teria como se fazer. Porque se Deus não existisse, não teria como se fazer. Tá? Simplesmente não teria como se fazer, porque ele é o Criador. É ele que criou. É ele, é como eu falei para agora, que está longe do nosso alcance, nós não conseguimos entender como que por meio da palavra a gente, Deus tenha criado o universo, Deus tenha nos criado, porque simplesmente ele é o verbo, tá? No princípio, já fala que no início aqui da criação da terra, ele já era o verbo. Ele estava, e o verbo estava com Deus, então o verbo era Deus, o verbo era Deus e é Deus. Por isso que você tem que se apegar com ele, e realmente você precisa entender que a palavra, o verbo é Deus. E que a partir do momento que você abre a tua Bíblia, você está conversando com ele. Você está, a tua oração, na verdade, é uma conversa genuína com Deus. E quando você abre a palavra dele, você está ouvindo a voz de Deus, tá bom? Então guarda isso para você. Deus abençoe sua vida. Amém?